morro subindo? É na Roma? Isso aí? Não sei. Que morro subindo? Depende do que você tá falando. Não sei o que você tá dizendo. Do que você tá falando. Se estiver falando disso aqui, ó, o que eu mais consigo pensar como um palco grandão em Roma é isso aqui, que é o Coliseu. Agora, palco É, isso aí. grandão. Ah, Esqueci então o isso nome. aqui. É isso aqui, é. Roma é exatamente isso. É Isso onde tinha aí isso eu aqui. esqueci. Ô, Isso aí. professor, Oi. na verdade, eu acho que eu só conheço Roma por causa do futebol mesmo. Eu sei que Roma fica na Itália e eu conheço o Aham. time Roma, porque se não fosse isso, eu não faria a Não menor ideia. sabia É. ideia do que é Roma. Então, vou te falar o seguinte: Roma é tão importante que hoje Roma fica na Itália, mas se a gente voltar até aqui a época do Império Romano, na verdade a gente poderia dizer que a Itália que ficava em Roma, porque Roma já foi o maior império do Que? mundo. É, Roma já foi o maior dos impérios, né? Roma é a cidade de Roma, né? A gente vai falar sobre isso, né? A importância da cidade de Roma em si. Mas ela também foi a capital e o grande centro do grande Império Romano. O Império Romano, que foi o maior império do mundo aí, pelo menos no Ocidente, durante todo o final da Antiguidade, o começo não, todo o final da Antiguidade, na verdade, né? Até ali a sua queda em 476 depois de Cristo, tá? Então, vamos falar, né? Vou começar aqui primeiro contando a história aqui da lenda, né? A lenda do Rômulo e do Remo, né? Quando a gente fala de Roma, a gente tem que saber o seguinte: Roma ela foi fundada por um povo que veio da Grécia, tá? Foram alguns gregos que eles chegaram até a Itália muitos anos antes aqui do que a gente vai falar, e aí esse povo foi responsável por fundar a cidade de Roma ali, tá? E com eles vieram as lendas, tá? As lendas sobre a fundação da cidade de Roma. A mais conhecida e talvez a mais importante é a história de Rômulo e Remo, que está contada, inclusive, ali tá baseada ali, inclusive, na Eneida, que é uma grande epopeia, né, um grande épico, um poema épico, escrito por um cara chamado Virgílio em Roma, tá? Que conta a história de Enéas, que seria um herói grego que, ao sair da guerra de Troia, da Batalha de Troia, teria ido para a Península Itálica, ali onde vai se desenvolver o Império Romano, e dali ele teria tido alguns filhos, né? Ele teria fundado uma cidade onde ele teria governado e teria tido alguns filhos, e aí da sua descendência surgiria a cidade de Roma, tá? Porque Rômulo e Remo seriam descendentes de Enéas, tá? E quem foram Rômulo e Remo? Bom, diz a lenda, e aí eu vou até ler aqui no livro, que o livro tem um pedacinho da lenda aqui. Diz a lenda o seguinte: que a princesa Réa Silva, Réa mesmo, não é Réia não, Réa, era filha de um rei chamado Numitor. E ela se casou com o Enéas e teve dois filhos, né? O Rômulo e o Remo. Os meninos, eles eram os próximos, né? Eles eram os herdeiros do reino de Alba Longa. Porém, o tio deles, o Amúlio, ele queria tomar o poder, ele queria governar em Alba Longa, então ele decidiu se livrar das crianças. E para isso, ele jogou as crianças dentro do rio Tibre, né? O rio que corta toda a Península Itálica ali, corta a cidade de Roma, tá? Colocou eles num cesto e colocou eles no rio. Porém, as crianças elas não morreram como ele pretendia. Na verdade, o rio correu, elas foram levadas pelo rio, até que elas foram detidas, né? A cesta se deteve em algumas pedras ali, numa encosta muito mais abaixo, e elas foram encontradas por uma loba, né? Uma fêmea de um lobo, que ao invés de comer as crianças, teve pena e alimentou elas, deu de mamar para as crianças, e ali elas foram alimentadas pela loba, até que elas foram encontradas por um fazendeiro que ali vivia. Esse fazendeiro pegou as crianças, né? Alguns camponeses pegaram as crianças, e aí cuidaram deles. E esses dois, né? Eles cresceram, se tornaram grandes guerreiros e voltaram então até Alba Longa para reclamar o poder ali, reclamar o trono, né? Tendo se tornado reis de novo da cidade de Alba Longa. Depois disso,
E quando os dois começaram a governar, né, começaram a governar em conjunto, eles se desentendem. E aí, um irmão mata o outro. Rômulo mata Remo. E aí, ele funda a sua própria cidade, que vai se chamar Roma, em homenagem a ele próprio, né? A Rômulo, tá? Essa é a história mítica da criação de Roma. E o que foi Roma, pessoal? Roma ela foi primeiro uma cidade, tá? Hoje em dia ela é uma cidade de novo, mas é importante entender isso. Roma ela é uma cidade. Vocês devem se lembrar que na Grécia o modo de governo era o quê? Eram as cidades-estado, né? Cidades que elas tinham ali o seu próprio governo e esse governo ele era independente das outras, né? Uma cidade não precisava, não tinha uma dependência das outras cidades da Grécia para se estabelecer, para poder ter ali o seu governo, para poder ali ter o seu próprio poder, tá? Elas eram completamente independentes entre si. É importante saber isso para entender quando a gente fala que Roma era uma cidade, isso não é dizer que ela era fraca, tá? Ela era uma cidade-estado, assim como as cidades gregas em geral. Ela era uma cidade que era independente e que tinha sua própria força, tá? E ela desde cedo vai se caracterizar como uma cidade extremamente militarizada, com uma cultura de pessoas que praticavam a guerra muito frequentemente, tá? Então vamos lá. Vamos seguir aqui, tá? O livro de vocês. Aqui ele vai falar da outra explicação, né? Essa explicação que eu contei foi a explicação mítica, é a explicação que os romanos acreditavam, tá? Os romanos eles acreditavam nessa coisa da descendência de Rômulo e Remo, tanto que existem várias estátuas espalhadas tanto na cidade de Roma como em várias outras cidades da Europa, em vários outros lugares da Europa, onde o Império Romano chegou, da loba amamentando os dois, tá? Vou pegar aqui, olha, Rômulo, Remo. Rômulo e Remo. Essa daqui, por exemplo, é uma estátua bem famosa, mas ela está espalhada em vários lugares da Europa, tá? Existem várias cidades aí em que se mostra Ô, isso. professor, e essa estátua, ela tá no escudo do time do Roma. Tá no escudo do tiro de Roma, que é o escudo da cidade, né? É o escudo É? acho que é. O escudo da cidade de Roma. É o brasão de Roma. Essa estátua tá lá. E essa estátua aqui, ela também vai dar origem, né? Essa história vai dar origem também, depois a gente vai ver, ao capacete dos generais romanos. Os generais romanos, eles usavam. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu não vou achar aqui agora. Depois eu tenho que procurar para vocês. Eu mando lá no grupo de vocês. Mas tem uma unidade de guerreiros romanos que eles usavam uma cabeça de cachorro em cima, como capacete, para mostrar ali que ele tinha uma posição de comando. Era uma referência também a isso daqui, né? A cidade, a Roma lupina, né? A Roma do da descendência de Rômulo e Remo, tá? Mas bom, vamos lá. Essa daí foi a origem mítica, essa é a origem que os próprios romanos acreditam. Mas como é que se deu ali a origem mais histórica da coisa, né? Menos mítica? É isso que a gente vai ver agora. Outra explicação para a origem da cidade de Roma, em 753 a.C., segundo historiadores, sua função se deu com a construção de uma pequena vila na região do Lácio, na Península Itálica. Aqui, ó. Aqui. Lácio fica por aqui, na Península Itálica. Por dois povos, os latinos e os sabinos. Um terceiro povo, os etruscos, e esses daqui são os que vêm da Grécia, constantemente. Calma aí, só um minutinho que eu já te respondo, Rebeca. Constantemente ameaçava a pequena vila, conseguindo dominar a região no século VII a.C. Por meio da união desses povos e de suas respectivas culturas, a cidade de Roma nasceu, tendo Rômulo como o primeiro dos 7 reis etruscos, tá? Ô, Rebeca, então, na verdade todas elas são verdadeiras, tá? Não tem uma que é falsa, não. Isso daqui, ela era, a primeira, obviamente, é a que está em Roma, se eu não me engano, é essa daqui mesmo, tá? É a mais famosa, é a que está em Roma. Mas todas essas estátuas, elas eram verdadeiras, porque elas eram um símbolo do domínio do Império Romano. Então, quando Roma tomava uma cidade e construía ali uma província, eles também colocavam essas estátuas por ali, mas era tudo original, era tudo de Roma, tá? Elas são todas verdadeiras. Todas as que são da época, né? Se eu fizer uma estátua dessa aqui agora, ela obviamente vai ser uma réplica, um negócio, né, diferente. Mas, Professor, enfim. Oi.
Mas dessa. eu quero saber, tipo, qual foi a primeira a ser produzida? Qual foi a primeira que chegou em Roma dessas Então, estátuas? eu não sei te dizer qual foi exatamente a primeira. A primeira mesmo, provavelmente se perdeu já, cara. Já foi destruída com o tempo, né? Tem que pensar que Roma, como tu tá dizendo aqui, olha, ela vai ser fundada ali em 753 a.C. Se a gente está em 2020 depois de Cristo, são 2.773 anos de Roma, né? Então, e Roma, como eu disse, foi um estado extremamente militar, que fez guerra o tempo todo. Então, a primeira mesmo, provavelmente já foi destruída. Mas eu não sei te dizer. Isso daí só pesquisando para saber qual foi a primeira mesmo. Entendeu? Beleza. Beleza? Então vamos lá. Nossa, Oi. professor, estátuas são. Professor, Oi. essas estátuas são peculiares. São peculiares? Elas são peculiares, né? Dá pra gente ver aqui, dá pra fazer todo um estudo da história de Roma, até pelo nível das estátuas, né? Isso daqui a gente percebe que é uma escultura ainda meio complicada, né? Ela tem muitas imperfeições ali. Isso daqui vai mudando com o tempo, ela vai ficando cada vez mais perfeita, cada vez mais próxima de uma coisa mais real. Mas vai variar conforme a época, né? Conforme os artesãos e tudo mais. Olha só, esse daqui, coitado do cachorro, parece um ET, né? Mas enfim. Vamos seguir aqui a matéria. Essa aqui é bem bonita. Ó. Vamos seguir. Inicialmente, essa pequena vila ela era formada por grupos familiares, os genos, que mantinham uma relação igualitária de posse de terra. A liderança do território dava-se pela autoridade do pater, lembra disso, né? Eu sempre falo de vocês desde que a gente está vendo Grécia, e até um pouco antes eu falo que as sociedades todas elas eram, as sociedades antigas, elas eram, em geral, patriarcais, né? Tinham essa figura do pater familiar. Pater familiar é um nome latino, é um nome do latim, né? Que Roma vai dar para essa unidade aí de poder da sociedade, que é o pai da família, o patriarca. A base econômica desse grupo era gerada por meio da exploração coletiva das terras e da pecuária. Tá? Coisa importante para vocês já saberem sobre Roma, a gente já adiantar aqui. Roma, ela existiram 3 períodos de Roma, tá? 3 tipos de governo em Roma. Né? Três períodos ali. Teve a Roma, que teve uma fase monárquica, né? Eram 3 fases, né? Fase talvez seja o melhor jeito de falar. 3 fases. Roma foi, primeiro, uma monarquia. Foi essa monarquia etrusca aí, que a gente está falando agora. Depois Roma se torna república. E república não é uma coisa muito recente, tá? Roma vai ser república antes de ser império, e ela vai ser império há 2.000 anos atrás, então ela vai ser república. E aí depois ela vai ser império, tá? E aí cada uma dessas aqui tem suas subdivisões, mas a gente não vai dar muita atenção a isso agora porque não precisa aprofundar tanto. É importante vocês saberem que ela foi essas 3 coisas aqui: monarquia, república, império. Depois, no império, a gente vai ver que ela separa ali, tem um momento em que tem um imperador só e depois ela vai ser dividida em Roma do Ocidente e do Oriente, mas aí a gente vê com calma quando chegar a hora. Ainda não é hora. Tá. Então, base pecuária. Entre 753 e 509, Roma viveu sua fase monárquica, tá? Então, a gente já tem aqui, ó, a monarquia romana foi vivida entre 753, logo na fundação, ela foi fundada como monarquia, e sobreviveu até 509, ali, pouco mais de 200 anos, tá? Esse período, o rei tinha funções executivas, judiciais e religiosas, mas era controlado pelo Senado ou pelo Conselho dos Anciãos. Os demais cidadãos compunham a Assembleia ou Cúria, responsável pela aprovação de leis do Senado, tá? Importante sobre isso daqui, né? Quem era cidadão romano? É mais ou menos parecido com o que a gente tem na Grécia, tá? Cidadãos romanos aqui são pessoas, são homens maiores de idade que já prestaram serviço militar e que eram livres, tá? E em geral que tinham domínio ali da língua. Os restos era resto, tá? A sociedade romana era formada por patrícios, e esses nomes são importantes, inclusive esse nome aqui vai ser muito importante quando a gente estiver estudando Idade Média, o nome de Patrício Romano, depois a gente vai ver o porquê,
que eram os nobres e proprietários de terra, pelos clientes, homens livres que se associavam aos patrícios, e pelos plebeus, comerciantes, artesãos e pequenos proprietários. Além disso, também tinham os escravos, tá? Que inicialmente eram devedores, mas que depois se tornaram também outros povos que eram conquistados pelos romanos. Por que é importante saber do patrício aqui? Aqui o livro de vocês está dando uma descrição. Ah, não, os patrícios eles eram os nobres e proprietários de terra. Beleza, eles eram isso também. Mas tem uma coisa que é mais importante ainda para entender sobre os patrícios, tá? O patrício, ele era nobre, e como nobre, ele tinha uma função em Roma. Qual era a função do patrício? O patrício, ele era considerado um protetor da cidade, tá? Ele era protetor de Roma. Porque, sendo nobre, ele tinha acesso a exércitos particulares, né, os exércitos dele, e sempre que a cidade estava ameaçada, o patrício deveria defendê-la com seus exércitos, tá? Isso daqui é importante porque a gente vai ver lá na frente, quando a gente vai estudando Idade Média, que vai ter lá na Idade Média um cara que vai receber o título de patrício romano, que vai ser um cara chamado Pepino Breve, tá? E é isso que vai possibilitar que surja o Sacro Império na Europa medieval. Mas isso daí é para o futuro, é só um comentário. A aula vai acabar quando a aula acabar, Carlos. Fica tranquilo que a aula só começou. Vai acabar lá pelas 10, 11h20, 11h30, meio-dia e 40, 2 horas da tarde, alguma coisa assim. Roma não tem hora para acabar. Aí Tá bom? agora acabou comigo. Fica tranquilo. Então, tinha ali também, né? Então tinha esses elementos aqui da sociedade são importantes, tá? Patrícios, clientes, plebeus e escravos, tá? Roma é uma sociedade extremamente escravocrata, ao ponto que isso vai se tornar um problema que vai ser uma das razões do Império terminar lá na frente. No fim do século VI a.C., em 509 a.C., os chefes das grandes famílias interessadas em controlar o poder depuseram o rei e instalaram uma nova forma de governo, a República Romana. E ela se manteve até 27 a.C., ou seja, de 509 a 27 a.C., a gente vai ter República em Roma, tá? Vai ser o período republicano de Roma. Durante a República, o poder foi exercido pelos órgãos descritos a seguir. Consulado. O consulado ele era o cargo mais alto. Tá? O cargo de cônsul era o cargo de líder de Roma, tá? De chefe de Roma. Era como se fosse ali o presidente, tá? Entre aspas. Só que o consulado romano ele era de duas pessoas, tá? Não era um só. A ideia romana era que tendo dois governantes simultâneos, um acabaria equilibrando o outro, né? Você teria mais dificuldade em ter um tirano no poder, porque se você tivesse, haveria outra pessoa com tantos poderes contra ele para poder fazer frente e derrubar, né, a influência desse tirano. Então, havia dois cônsules, eles eram sempre eleitos e eles ficavam no poder por um ano em geral, tá? Eles podiam ser reeleitos também, a gente vai ver que existem algumas imperfeições aí nesse um ano, né? Às vezes não ficava só um ano, às vezes ficava um pouco mais, ficava um pouco menos e tal. Pessoal, liga a câmera aí pra mim, todo mundo. Pô, vocês estão tudo com a câmera desligada, que feio. Eu tô falando aqui pras paredes. Isso, aí, ó. Siga o exemplo da Laura, do Carlos. Isso, galera. Aí sim, aí vocês estão mandando bem. Aí sim, aí sim. Tudo bem, Rebeca, não tem problema não, fica tranquilo. Bom, além do Professor, a aula consulado, acaba que horas mesmo? lá para as 11h20, 11h30, meio-dia, 2 da tarde. Ô, Depende. Roma não tem tempo, não. Roma é maravilhoso demais. A gente vai estudar aí. Meia do ramo, professor. Oi? Tá, mas aí tu pega o almoço e vai almoçar na aula, não tem problema não. Eu não ligo não. Senado, né? Além do consulado havia outras estruturas, né? O Senado. O Senado tinha 300 homens e tinha cargo vitalício, tá? Para participar do Senado, eles tinham que ser normalmente pessoas que já tinham tido serviço militar também. Os magistrados eles eram funcionários públicos de Roma, tá? Que tinham algumas responsabilidades ali, né? Existiam alguns tipos de magistrados. Vamos lá. Existiam os pretores, tá? Que eram responsáveis pela justiça, eles eram
os comandantes militares ali de Roma, mais ou menos assim, né? Ficaram, hoje em dia eles são mais famosos por causa da guarda deles, pelos soldados que os defendiam, né? Que era a guarda pretoriana. Se a gente chegar aqui, a gente pode pegar um exemplo de guarda pretoriana. Deixa eu subir aqui, ó. Guarda pretoriana. Normalmente, quando se pensa em soldado romano, se pensa nesses caras aqui, ó. Estilosos. Esse daqui era a guarda dos pretores, a guarda pretoriana. Bom, vamos lá. Haviam os censores, que eram encarregados de recensear e controlar os costumes, ou seja, era a galera que era responsável por fazer censura. Censura vem desses caras aqui, tá? Era a prática dos censores, ou seja, aqueles que proibiam certos atos ali que pudessem contrariar os costumes romanos, tá? Pelos edis, que fiscalizavam o abastecimento de alimentos e o policiamento das cidades, e pelos questores, que tinham a função de administrar as finanças públicas e cobrar os impostos, tá? Depois, mais para frente, vai ter um cargo que vai ser chamado tribuno da plebe. O que era o... Beleza, Gui, sem problema. O que era o tribuno da plebe? A gente provavelmente vai ver um pouquinho mais para frente, mas é importante saber. O tribuno da plebe, ele era um cara que participava do Senado, mas que não era um nobre, que era escolhido pelos plebeus, tá? Porque os plebeus antes dele não tinham direitos políticos. Vão acontecer algumas rebeliões em Roma, e eles vão conseguir que haja um tribuno da plebe, alguém que esteja no Senado, para ser a voz dos plebeus na legislação romana, tá? Além disso, havia outros dois grupos aqui, tá? A Assembleia dos Cidadãos, que era composta pelos representantes do povo. Cada comunidade, digamos assim, né, tinha ali o seu representante, e aí fazia-se a Assembleia dos Cidadãos, que teoricamente deveria ter uma função de falar ao Senado, né, aquilo que era necessário para o povo, mas que não era muito ouvido, é justamente por causa disso que vai ser feito o cargo do tribuno da plebe, para levar, né, fazer o contato entre a Assembleia e o Senado. E havia também o ditador. O ditador ele era escolhido só em períodos de guerra, tá? E ele governava por 6 meses, a menos que a guerra se alongasse, e talvez ele pudesse governar por mais. Qual que era a ideia do ditador? Era a mesma ideia do tirano. Vocês lembram do tirano grego? Eu cheguei a comentar com vocês. O tirano era um cara que tinha amplos poderes e que não precisava de muita burocracia, né? A ideia do tirano era que ele pudesse colocar a casa em ordem ali no período de crise e tudo mais. A ideia do ditador era mais ou menos parecida. Ele podia, né? Ele tinha poderes amplos ali, principalmente sobre as legiões romanas, né? Sobre os exércitos romanos. E ele tinha como função comandar ali Roma durante a guerra e administrá-la durante as guerras, tá? Para facilitar a administração sem ter tanta burocracia como era em períodos de paz. A necessidade de aumentar a defesa de Roma em virtude de ameaças e invasões forçou os patrícios a admitirem os plebeus no exército, concedendo a eles posteriormente direitos civis. Os plebeus obtiveram direito de voto nas eleições, assim como a possibilidade de serem eleitos para várias magistraturas, alcançando, portanto, igualdade política. Igualdade política. No fim do século V a.C., os plebeus mais ricos conquistaram o direito a entrar no Senado. Aí aqui, ó, tem um quadrinho que pode ser bom para vocês darem uma estudada por ele depois, se vocês quiserem, tá? Mostra bonitinho como é que funciona aqui a estrutura social romana de maneira mais simples. É o Senado romano que se divide entre todos esses daqui, né? Do Senado vem isso daqui tudo. As assembleias e tudo mais. Existem outras assembleias aqui, como vocês podem ver, né? Aqui em cima ele falou da Assembleia dos Cidadãos, né? Que é a Assembleia da Plebe, que é essa daqui. Mas não é a única, tá? Existe a Assembleia da Plebe, existe a Assembleia Centuriata. E que a Assembleia Centuriata era a Assembleia dos Centuriões romanos, dos soldados, do exército, tá? A Assembleia Tributa e a Assembleia Curiata, tá? Existem 4 assembleias aí que compõem Roma. A mais importante, sem dúvida, é a Assembleia da Plebe, tá?
E essas duas aqui, elas são importantes porque elas vão compor os líderes de alguns grupos, tá? A Assembleia Tributa vai compor ali os líderes dos questores e dos edes, e a Assembleia Centuriata vai compor ali os líderes dos censores, dos pretores, e também vai chegar aos cônsules, né? Os cônsules normalmente eles tinham ali uma ascensão militar também, podia ter, tá bom? Durante a República, Roma destacou-se por seu estado guerreiro, composto de regimentos, infantaria e soldados, sendo a força militar mais eficiente da antiguidade. Isso é disparado. Onde Roma chegava, as pessoas perdiam. É isso. Roma ganhava de todo mundo. Ela era bolada, cara. Boladona. Isso se dava em função da necessidade de garantir suas fronteiras e conquistar novas terras para instalar seus cidadãos. Deviam dedicar-se à agricultura e defender seus aliados para expandir as atividades comerciais da região. Por todos esses motivos, Roma iniciou um processo de expansão geográfica, transformando a cidade no centro político de um vasto império, tá? E é vasto, 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 tá? Aqui é muito legal, olha só, tem um legionário romano aqui. O legionário ele nada mais era do que o soldado base romano, né? O que mais tinha, né? A massa dos soldados romanos. Aí, ó, só que legal. As roupinhas dele, né? Tem um escudo romano, que é muito conhecido, né? Esse aqui era um escudo feito de madeira e couro. Às vezes ali, se você era um cara mais novo, se você tinha posses maiores, isso aqui podia ser reforçado com bronze ou até com ferro, dependendo da época que você está falando aqui. Mas em geral ele era de madeira e couro. E ele era importante por quê? Porque ele era útil para fazer uma parede de escudos, né? Você percebe que ele é reto aqui do lado. Isso significava o quê? Que um soldado ele chegava, ele ajoelhava, né, bonitinho, colocava o escudo rente ao chão ali, e outros soldados, eles conseguiam ir colocando ao lado, tudo bem, Bia, sem problema. Iam colocando os escudos ao lado ali, colado um escudo com o outro, e você acabava fazendo uma parede de escudos que era intransponível, né? Não conseguiam entrar na tua parede facilmente. Era uma estratégia militar bastante usada pelos romanos. Podiam, inclusive, como ele era assim totalmente quadrado, fazer unidades móveis de escudo, né? Que é o quê? Fazer essa mesma parede de escudo, né? Para frente e para trás e para cima, né? Fazer um bloco de gente ali, todo mundo organizadinho, faz uma linha de escudos na frente, faz uma linha de escudos atrás e quem está no meio defende por cima. Dessa maneira eles conseguiam avançar protegidos de flechas, de pessoas e tudo mais, sem grandes problemas, né? Era bastante, esse escudo aqui é bastante importante para as estratégias de guerra romana. Aí eles usavam ali as suas armaduras, tudo mais, elmo, não sei o quê. Usavam lança, e é por causa da lança que ele recebe o nome de legionário, tá? Porque o nome dessa lança aqui é Longinus, tá? Que significa longa. Legionária, porque é o cara das armas longas. E para quando a lança quebrasse, que essa lança ela acabava quebrando de vez em quando, eles usavam também a espada, né? Para poder fazer um combate mais direto, mais próximo ali. Bom, durante a República, Roma começou a conquista da Península Itálica e do Mediterrâneo Ocidental, território no qual permaneceu após longo conflito com os cartaginenses, nas chamadas Guerras Púnicas, que aconteceram entre 264 a 146 a.C. Cartago foi historicamente a principal opositora de Roma durante muito tempo, tá? Durante ali a República e tudo mais. E acabou caindo para Roma. Existe até uma lenda, né, que Roma teria invadido Cartago e seria até salgado a terra, né, depois de destruir Cartago para que nada crescesse lá. É lenda, tá, gente? Porque sal era uma coisa muito importante para os romanos. O que era Cartago? Cartago era uma importante cidade fenícia que existia no norte da África, tá? E que fazia frente com o comércio marítimo romano. Por isso que eles eram tão inimigos assim. E era uma das maiores potências da época. Se não tivesse enfrentado Roma, talvez tivesse desenvolvido como uma nação ainda mais grandiosa na antiguidade. Mas enfrentou Roma e foi devastada. Bom, seguindo. Né, os soldados cartaginenses são esses soldados aqui, os soldados de Cartago. As guerras púnicas são a guerra entre Cartago e Roma, tá? Por que são guerras púnicas? Porque existem várias, tá? Existem 3 guerras. A primeira foi entre 264 e 241, e em confronto com os cartaginenses, os romanos dominaram a Sicília, a Córcega e a Sardenha.
Depois teve a segunda, entre 218 e 201, que é o conflito mais conhecido, principalmente em virtude da estratégia do general cartaginense Aníbal, que usou uma grande quantidade de soldados e elefantes para cruzar os Alpes. Apesar disso, os romanos venceram e dominaram a Península Ibérica. Na verdade, essa batalha aqui ela já começou derrotada pelos cartaginenses porque o Aníbal ele cometeu um erro estratégico muito grande. De fato, né, diz ali a história que o Aníbal ele era um líder cartaginense, ele vai pegar elefantes do norte da África e vai usar eles, vai tentar usar eles em batalha contra Roma. A ideia é justamente impelir os romanos, né, com os elefantes, indo utilizando as estratégias de combate que os romanos tinham para animais pequenos e para combate corpo a corpo. Para isso ele vai aportar, né, vai pegar, vai levar os elefantes do norte da África até uma parte ali da Europa e vai arrumar para Roma. O problema é que Roma está protegida por alguns Alpes, né, por algumas montanhas e tudo mais, e o Aníbal ele invariavelmente tinha que passar por lá. Só que o caminho de uma montanha, né, tem aqui a montanha e tudo mais e tal, e aqui tem os seus caminhos, né, sobe aqui, dá a volta, sobe aqui, papá, sobe aqui. Esses caminhos eles são muito estreitos para você passar com um elefante, né? Então boa parte do exército deles morreu aqui, nas travessias dos Alpes, porque o elefante simplesmente tropeçava e caía. E aí junto levava um monte de gente, né? Então foi um problema. E aí ele, né, Roma ganhou e Mas também conseguiram... que ideia, né? Pra que levar um elefante? porque se ele conseguisse chegar com o elefante lá, imagina só, os romanos eles tinham ali cavalaria, mas não era tanta cavalaria assim, nessa época ainda. E a maior força dos romanos eram os legionários, que eram os soldados que iam marchando. Se você consegue colocar um elefante treinado para batalhar contra essa gente, colocar 10 elefantes ali, cara, você levava o exército. Né? Não Sim. tem muito o que fazer. Levava o O exército elefante inteiro. ia massacrar. Ia massacrar a galera. Claro, assim, dá pra matar o elefante? Dá pra matar o elefante. Ele não ia durar muito tempo porque ele é um alvo muito grande. Mas o tempo que ele durasse, ele ia estar todo armadurado, não era, né? Não é só largar o elefante ali. O tempo que ele durasse, O elefante ele ia é bem quebrar grosso, muito, ele ele ia estabilizar muito o exército inimigo. Além do que, tem outro fator, que é o fator psicológico, né? Se você tá numa. Imagina só, Imagina que você tá numa guerra, você vai lutar numa guerra. Você tem. O que que você tem? Você tem um escudo de madeira, que é um escudo importante e tudo mais, mas é um escudo de madeira. Você tem uma lança e a espada. Aí você tá ali, você e seus amigos todos ali em linha. Aí você começa a ver se aproximar no horizonte uma linha de uns bichos que eles não eram acostumados a ver, porque não tinha zoológico, né? Ninguém tinha visto um elefante ainda, uns bichos gigantescos. Uns bichos de 10 metros vindo na tua direção. O que você faz com um bicho desse? Né? Por isso que ele queria levar elefante. O problema foi aqui, ó. O problema foi que, como os elefantes eram grandes demais e meio desengonçados, eles acabaram morrendo, muitos deles, aqui nos Alpes. E aí desestruturou a estratégia do Aníbal. Entendeu? E aí teve a Terceira Guerra Púnica, entre 149 e 146, durou 3 aninhos, essa daqui só. Os romanos atacaram a capital cartaginesa, decretando a derrota definitiva de Cartago, ou de Cartago, depende de como você quer chamar, e Roma tornou-se o principal poder no mar Mediterrâneo. Aí Roma dessa vez é Roma quem ataca, né? A expansão romana foi realizada por um exército disciplinado e eficiente que evoluiu suas táticas e armamentos até tornar-se o mais poderoso do mundo antigo. No aspecto social, Roma favoreceu os ocupantes das classes políticas que aumentaram sua riqueza por meio de guerras e impostos, os quais deveriam ser pagos pelos territórios dominados. Ou seja, isso daqui é uma coisa interessante. Quando Roma dominava uma cidade, ela podia fazer duas coisas, tá? Ou ela meio que colonizava a cidade, tornava aquilo ali uma província romana, estabelecia que o latim era a língua oficial, tornava aquilo uma réplica, né? Eles remodelavam a cidade para virar uma réplica da cidade de Roma, e aí passavam todo mundo ali a ser cidadão romano, né? Matava todo mundo e botava o cidadão romano para crescer ali. Ou eles impunham condições às cidades que eles derrotaram de paz, né? Olha só, a gente derrotou, a gente pode fazer de novo, vocês viram que a gente é forte o suficiente para destruir vocês, então vocês vão fazer o seguinte: vocês vão pagar pra gente uma taxa aí anual, uma taxa mensal de impostos, vocês vão dar tantos homens aqui pro nosso exército, ou a gente volta e destrói vocês definitivamente, tá? Se vocês pagarem tudo, aí beleza, vocês podem seguir aí
sendo tendo a cultura de vocês, fazendo o que vocês quiserem e tudo mais, só que vocês vão ter que pagar esse imposto pra gente. Eles começaram então a impor essas condições para alguns povos, tá? Isso vai ser o que vai acontecer, por exemplo, com toda essa região daqui, olha só. Ela vai se expandindo aqui para, ó, isso daqui tudo é Império Romano, tá? Isso aqui tudo é Império e tudo Império Romano. E aqui está dividindo os períodos em que isso aqui foi tomado por Roma, né? Roma, ela só expandiu isso daqui durante a sua monarquia. Tudo que está em amarelo, ela conquistou enquanto era república, tá? Nos 200 anos de república. E tudo que está em verde, ela conquistou depois, quando ela virou império. Conquistou a Bretanha aqui, ó, que era um território difícil de conquistar, porque era um território isolado, né? Via mar. Armênia, Se mesmo. muta aí, tá dando eco. Oi? É que eu tô falando pro Joaquim se mutar, porque tá dando eco. Ah, tá. Né? E tudo aqui que está em verde conquistou durante ali o Império, né? Aqui a Armênia, a Síria, a Mesopotâmia, parte da Arábia. Aqui, olha só, a conquista da Judéia foi feita ainda na República. Quando Jesus nasce, né? A gente tem ali as narrativas do Evangelho. A Judéia, ela está dominada pelos romanos, né? Tanto que quando os judeus eles vão matar Jesus Cristo, eles precisam recorrer à autoridade romana para fazer isso, né? Porque está sob o julgamento dos romanos. Então, Roma vai conquistar isso daqui tudo. Pra gente, olhando no mapa, pode parecer pouco, gente. Mas olha só. Ela pega norte da África, Oriente Médio, Europa Ocidental inteira, tá? Daqui pra lá é onde estão as tribos germânicas. Daqui pra cá já é a Alemanha, né? A Alemanha aí vai subir aqui para os países escandinavos, ou seja, tudo que tá no leste, ou no oeste, perdão, europeu, Roma pegou, né? Tudo que a gente conhece hoje como Espanha, como Itália, como Portugal, França, Bélgica, tudo romano, Grécia, romano, tudo, tá? Tudo romano. Então, eles vão pegar toda essa região aqui, que vai ser Império Romano, tá? Bom, seguindo ali os nossos livros, cadê? Aqui mesmo. E aqui Cartago, ó. Cartago aqui no norte da Índia, norte da África, tá vendo? Perto da Sicília. Por isso que ele era tão importante. Porque se Roma não dominasse Cartago, qual que era o problema para ela? Ela teria dificuldade em realizar o comércio no mar Mediterrâneo, porque esse daqui era território que os cartaginenses dominavam também. Então ela teria pelo menos ali concorrência, tá? Então eles vão dominar Cartago e aí eles vão realizar comércio com todo esse cenário aqui do mar Mediterrâneo e depois vão expandir as suas conquistas para cá também. Beleza? Bom, mas a República então ela vai entrar em crise, tá? Apesar de no período entre os séculos 5 a 2 a.C., Roma ter conseguido dominar muitos territórios do mar Mediterrâneo, o último século da República passou por muitos problemas que acarretaram uma grave crise. Com as conquistas territoriais, Roma teve aumento de latifúndios, ou seja, de grandes terras, né? E de problemas sociais, o que provocou disputas pelo poder. Observe algumas situações que influenciaram essa crise, né? Teve uma tentativa de reforma agrária. Os irmãos Tibério e Caio Graco, que tinham sido eleitos como tribunos da plebe, eles iniciam uma série de propostas de reforma social. Em 133 a.C., Tibério propôs limitar o tamanho das grandes propriedades e conceder pedaços de terra aos plebeus. Mas aí ele, obviamente, é assassinado, né? Em 123 a.C., o irmão dele, Caio Graco, retomou o projeto de reforma agrária, mas também foi assassinado. Sem essa reforma, a sociedade da República Romana começou a apresentar sinais de crise. O que é uma reforma agrária? É você pegar esses grandes pedaços de terra, que não estão servindo para nada, que está na mão de alguém, mas não está produzindo, você divide ele em pedaços menores e você dá isso para os pobres, né, para as pessoas que não têm terra própria. Obviamente, quem tem as terras não quer que isso aconteça, então mataram os dois ali. Aí depois, militares no poder. Após vencer as batalhas na África, várias batalhas na África, Mário, não o do videogame, tá, mas o outro Mário,
líder da plebe, tornou-se cônsul por 6 vezes seguidas. Como medidas, reformou o exército e passou a pagar os soldados, além de oferecer lotes de terra aos que tinham mais de 25 anos de serviço. Revoltas de escravos. Isso daqui é muito famoso, né? Tem uma série que é conhecida, que é a série Espartaco, que é uma série baseada na vida de um escravo e gladiador chamado Espartacus, tá? Com o processo de expansão romana, o número de escravos aumentou consideravelmente, de modo que a economia chegou a ser sustentada por essa mão de obra. As condições de vida dos escravos, então sem direitos, provocaram grande convulsão social e uma série de revoltas lideradas por Espartaco em 73 a.C. Aqui tem até um textinho falando um pouquinho sobre o Espartaco. Diante dessa situação, o Senado concedeu poderes a diferentes líderes militares que terminaram enfrentando-se em várias guerras civis. No ano de 48 a.C., um desses líderes, Júlio César, assumiu o poder e lutou contra o Senado em uma grande guerra civil. O líder romano acabou morto 4 anos depois, sendo sucedido por Otávio, que vai ficar conhecido como Otávio Augusto, ou Otávio Augusto César, que, para obter o poder, enfrentou 2 rivais em uma guerra civil que marcou os últimos anos da República e o início de uma nova fase da história romana, o Império, em 27 a.C. O Império, o período chamado de Império Romano, ocorreu entre 27 a.C. e 395 d.C., quando foi dividido entre Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente, ou Império Bizantino. Aqui tem uma coisa que deve ser destacada, tá? Isso daqui é uma divisão que a gente faz como se o Império tivesse sido separado em 2. Não é isso que acontece para os romanos. Eles não entendem dessa forma. O que vai acontecer em 395 é que o Império é tão grande que a administração é muito difícil para um imperador só. Então, eles vão ter 2 imperadores que vão governar simultaneamente e vão dividir a administração do Império em 2. Mas é um Império Romano só, tá? Isso aqui é uma coisa que tem que ficar clara, porque isso faz diferença saber isso quando a gente for estudar a Idade Média. A administração do Império Romano passou, então, por uma reorganização e foi centralizada na mão do imperador, aqui em 27, né, de Cristo, que com grande representatividade era reverenciado e adorado como um deus romano, né? Então ele vai ter aqui vai ser um governo teocrático, meio parecido com o que acontecia no Egito, né? Ou em algumas outras sociedades que a gente estudou, né? Teocracia aqui. O imperador, ele é um deus, tá? Tanto que o nome Augusto César, né? César Augustus, ele vai virar um título, praticamente um título, que significa rei. Teocracia, que significa rei celestial, né? Augusto quer dizer celestial, celeste, vindo dos céus, né? Ou elevado às alturas, o Augusto, né? E César é um título para rei, vai se tornar um título para rei. Com a ascensão de Otávio Augusto em 27 de a.C., vai durar, né, de 27 a.C. até 14 a.C., como primeiro imperador de Roma, o mundo romano estendeu-se por todo o mar Mediterrâneo. E aí, é isso aqui, né? Roma vai ter esse tamanho todo aqui. E é importante entender também o seguinte, tá? Não é porque Roma tem essas terras aqui que o poder dela é só nessas terras aqui, tá? O poder dos romanos, ele se estende aqui, ó. Pegando tudo em volta também, de alguma maneira. Tanto que, por exemplo, a gente vai ter aqui na Germânia, né? A Germânia vai ser onde vão ter os grupos dos reis bárbaros, né? Chamados reis bárbaros ali pelos romanos. Os reis só eram chamados de reis porque o imperador romano dizia que eles eram. Era um título conferido pelo imperador romano a nações estrangeiras, né? O título de reinados. Então, por exemplo, o rei dos germanos, né? Sei lá, dos germanos não lembro qual é. Tem uma tribo específica que vai ser quem vai depor ali o imperador romano em 476. Mas vamos lá, o rei dos alamanos, por exemplo. Não sei o que lá, o Odorico é o rei dos alamanos. Por que ele é rei? Porque o imperador romano fez dele um rei. Antes disso ele era só um líder. Não tinha esse título político, né? Então a influência romana se estende além das terras deles. O governo de Augusto caracterizou-se pela estabilidade política e econômica do mar Mediterrâneo
não do Mar Mediterrâneo, né, do Mediterrâneo, e pela consolidação do poder romano do imperador, que durante esse período ganhou lealdade tanto do Senado quanto do exército. Isso permitiu, Isso permitiu estabelecer a organização territorial administrativa do Império e aplicar o direito romano em todos os seus territórios. O direito romano talvez seja coisa fora a língua, né? Fora o latim, que vai ser a língua base da maior parte das línguas faladas no mundo hoje em dia. E quando não é a língua base, ele é muito influente, né? Por exemplo, o inglês não é uma língua latina, mas usa o alfabeto latino. Fora isso, talvez o direito romano seja a maior contribuição própria de Roma para as sociedades modernas, tá? Porque ele vai ser a base de todo o direito moderno. Com Otávio Augusto e o governo imperial, Roma iniciou um período de prosperidade. Depois dele, os imperadores Tibério, Calígula, Cláudio e Nero, da dinastia Flaviana, governaram Roma. Aqui tem um mais doido que o outro, né? O Tibério é tranquilo, mas Calígula é maluco e o Nero é doidaço. Doidaço, doido de perna varrido. O Império Romano pode ser dividido em duas fases. Pode ser dividido em duas fases. A primeira, do século I a.C. ao século III d.C., foi marcada pelo apogeu do Império, ou seja, o maior momento ali, um momento de glória imperial, tá? Tendo como principal característica uma organização social e política de caráter militar, a expansão territorial, além de conferir na época a hegemonia militar ao Império, também foi marcado pelo grande número de escravos. O controle da sociedade era feito com base na política do pão e do circo, né? Em que o governo concedia pão e diversão para o povo como forma de mantê-lo alheio aos assuntos políticos. Durante esse período, ainda, o cristianismo surgiu como uma religião que trazia questionamentos e ameaças ao Império Romano. A gente vai estudar toda essa coisa aí do cristianismo no Império. Tchau, Rebeca. Uma boa semana para você. A segunda fase, ela é marcada entre os séculos 3 e 5, e ela é marcada pelo declínio do Império Romano, com a fragmentação do exército, o fim da expansionismo territorial e a consequente crise de abastecimento de alimentos e a falta de escravos, tá? O Senado, os magistrados e as eleições continuaram a existir durante o Império Romano, só que eles tinham outra função, eles não eram a mesma coisa, né? Função simbólica. O imperador era quem nomeava diretamente todos aqueles que dirigiriam o império. Para aplicar e transmitir suas ordens, ele criou um conselho imperial, embora, em princípio, o título de imperador não fosse hereditário, a maioria mantinha a sucessão de pai para filho. Os territórios incorporados ao império foram organizados em províncias que eram administradas por governos auxiliados por funcionários romanos, responsáveis por defender o território e as fortificações erguidas nas fronteiras. Quando ele fala que não era hereditário, é o seguinte, tá? Não necessariamente, quando morria o imperador, o filho dele assumia, tá? Não tinha essa coisa de consanguinidade que vem muito depois para a Europa com os bárbaros, tá? Com a tomada dos bárbaros. Normalmente, o imperador, ele indicava o seu sucessor. Ele poderia indicar o seu sucessor. Se ele não indicasse, aí ia ter um problema, né? Ou o Senado ia ter que achar quem ia ser o próximo imperador, ou ia ter conflito ali entre generais para ver quem é que era o mais influente, ia ter guerra para ver quem é que era o mais influente, quem é que ia virar imperador e tal. Não sei o quê. Mas, em geral, ele podia deixar indicado o seu sucessor. E isso gerava também alguns conflitos, né? Porque, por exemplo, no filme lá do Gladiador, né? O filme do Gladiador, ele tem alguns personagens históricos ali, mas ele não é uma história exatamente daquele jeito. Mas naquela trama ali mostra uma coisa que poderia acontecer, que era o seguinte: um dos generais do imperador, ele era mais responsável e mais tático, né? Tinha uma capacidade militar muito melhor do que o filho dele, do que o filho do imperador. Então, no filme, o imperador, ele decide, o imperador tá morrendo, tá velho, sabe que ele vai morrer, não vai demorar muito. Ele decide nomear esse general para imperador. Ele fala: olha só, eu vou deixar você como indicado, né? Eu vou indicar o teu nome, você vai ser o imperador, eu vou te dar a minha sucessão. E não pro meu filho, porque o meu filho é um doido que só quer saber de festa, não quer saber de nada. Aí o filho dele fica sabendo, o filho do imperador fica sabendo, vai lá e mata o pai antes que seja feita
essa nomeação, né? Antes que seja Caraca. tornado público isso, para que aí ele possa herdar o trono, né? Então, esse tipo de coisa mostra que apesar de poder haver certa hereditariedade, nem sempre era assim, né? O título de imperador podia passar de uma pessoa para outra nada a ver. Filhão, viver em Roma não era mole, não. Ser imperador romano, qualquer um podia te matar, né? Era complicado. Bom, aqui tem umas figurinhas aqui, né? Mostrando como é que funcionava mais ou menos. Os romanos, então, promoveram a difusão da sua cultura nos territórios conquistados. É o que eu falei, né? Quando Roma ela conquistava um território, o mais comum era que ela tornasse aquilo ali uma província romana. O mais comum era que eles colocassem ali o latim como língua oficial, colocassem os seus deuses como deuses oficiais e reconstruíssem praticamente a cidade, tentando tornar ela uma réplica da cidade de Roma, tá? Uma réplica da Roma perfeita, né? É por isso que, por exemplo, quando o Coliseu ele aparece em Roma, ele vai começar a aparecer pequenos coliseus em várias províncias romanas, tá? Por causa desse tipo de coisa. Mas isso não era ruim exatamente para as populações, não, né? Claro que ser dominado era ruim, mas essa questão, pelo menos urbana, talvez fosse até bom, porque Roma era realmente uma cidade extremamente avançada para os padrões da época, tá? As casas eram todas de pedra, haviam ruas e estradas pavimentadas com pedras, havia aqueduto que levava água para as casas e para os esgotos, então, e eram separados os aquedutos, não era nem o mesmo aqueduto, era uma coisa muito, muito avançada para a época, o que os romanos eles conseguiam fazer na sua urbanização, tá? A romanização também se favoreceu com a criação de uma administração única para todas as províncias, com a universalização do direito romano, a propagação do latim, a incorporação dos habitantes das províncias ao exército e a construção de uma extensa rede de estradas que conectava esses territórios a Roma. Roma talvez tenha sido, na antiguidade, o mais próximo que a gente tem de um país como ele se configura hoje, tá? De tão interconectado que tudo era. Talvez, inclusive, os países que nós temos hoje sejam como são porque se inspiraram em Roma, né, em algum momento. O exército romano era importante tanto para as conquistas quanto para a manutenção dos domínios territoriais. A administração e a economia romanas... Peraí. Eu li isso aqui com o tom errado. O exército romano era importante tanto para as conquistas quanto para a manutenção dos domínios territoriais, a administração e a economia romana. Agora sim. Ele se compunha de soldados que pagavam por suas armas, de maneira que os mais ricos formavam o melhor grupo armado, dispondo também de cavalos. Os soldados ou legionários eram agrupados em centúrias, dirigidas por um centurião. Um conjunto de centúrias formava uma legião, tá? E aí a legião era dirigida por alguém lá, não lembro, por um legio, se não me engano. Não, legio acho que era legionário. E o conjunto de legiões eram dirigidas pelos generais, tá? Então, quando você ouve lá no filme o cara falando, lá no Gladiador ele fala, né, o texto todo, ele fala, eu sou fulano de tal, não sei o que, não sei o que, sei lá, comandante da 13ª Legião Romana. A 13ª Legião Romana era um grupo de não sei quantas legiões, cada uma delas com centenas de centúrias dentro. Por isso que o exército era tão imbatível, né, por causa dessa organização militar muito rigorosa e muito eficiente. Durante o Império, a sociedade romana foi dividida em grupos que dispunham de direitos desiguais. A maioria dos homens livres apresentava cidadania romana, não pagava impostos pela terra, tinha direitos políticos e estava protegido pelas leis. A classe intermediária era composta de homens de negócio ou prestadores de serviço. Os artesãos agrupavam-se em associações profissionais e abaixo deles estavam os camponeses e as pessoas que viviam de auxílio do Estado, recebendo alimento e entretenimento. Uma família rica, a vida começava quando a criança iniciava a sua educação, tendo como professores 2 escravos. Um deles, o pedagogo, era responsável por disciplinar a criança. Para isso, muitas vezes, fazia uso de um chicote. O idioma era ensinado por uma escrava grega. Assim, meninas e meninos aprendiam a ler com os escravos que ficavam sob sua responsabilidade. Oi? Nossa, chicote para aprender. Imagina se fosse assim até hoje.
Imagina só, vocês estavam tudo enrolados, vocês iam chegar lá na escola e só ia dar chicotada em vocês. Aprende! Imagina. Não, gente, coisa horrível. Né? Assim, meninos e meninas aprendiam a ler com os escravos e ficavam sob sua responsabilidade até o domínio até o término até o início da adolescência. E aqui tem uma coisa interessante, né? Eu sempre falo com vocês, quando a gente fala de escravidão na antiguidade, a gente tem que afastar da nossa cabeça a imagem do negro escravo das grandes navegações do período colonial. Não é a mesma coisa. Olha aqui. Aqui a gente está falando de escravos. Os caras eram escravos, eles não tinham direito, obviamente era uma vida de escravidão, eles não tinham liberdade, mas eram escravos que ficavam dentro da casa e que tinham responsabilidades diversas, tá? Por exemplo, aqui, a educação dos filhos dos seus senhores, né? O cara pegava o filho e falava, dava para o escravo cuidar até a adolescência. Se o escravo quisesse espancar o filho, podia. Ele tinha direito a fazer isso porque ele era o professor. Ele poderia fazer isso. Então, assim, são escravidões, mas são escravidões muito diferentes, tá? Tem escravo romano que vai ser responsável por ser administrador da finança da casa. O cara vai saber mais sobre quão rica a família tá do que o pater, tá? Então, é muito diferente a coisa aqui. Quando chegavam a essa fase, né, a fase da adolescência, apenas os meninos davam sequência aos estudos, entrando em contato com as disciplinas de literatura clássica, mitologia e retórica. Nas camadas mais altas da sociedade, os meninos não estudavam com a finalidade de desenvolver uma profissão, mas de aprender a habilidade da oratória para participar dos debates públicos e disputas judiciais. As meninas eram educadas em casa para casar e cuidar dos seus filhos e de sua casa. Na sociedade romana não existia ideia de maioridade aos 18 anos, de modo que os rapazes só eram considerados adultos e capazes de assumir suas responsabilidades depois da morte do seu pai. Em Roma, a figura do pater familia, o pai, era muito importante, sendo ele a pessoa que comandava a família, administrava todos os bens e escolhia os pares dos seus filhos, ou seja, com quem eles iam se casar. Os casamentos, portanto, eram realizados por meio de acordos feitos entre famílias. Geralmente, os meninos casavam por volta dos 20 anos e as meninas a partir dos 12, a partir da primeira menstruação, quando elas já podiam gerar filhos, tá? Só uma coisa que é importante, essa descrição de família aqui, ela tá certa, mas ela tá muito mais para a família dos nobres e para as famílias ricas do que para qualquer família romana, tá? Os pobres tinham menos essa dependência aí de casamento arranjado e tudo mais, casavam normalmente por amor, né? Porque queriam se casar. Enfim, vamos só ver aqui o trabalho escravo para a gente poder encerrar por hoje. A escravidão, principal forma de trabalho na antiguidade, era essencial para os romanos, e também para os gregos e para os egípcios e para qualquer povo da antiguidade. Que viam a necessidade de ter tempo livre para se dedicar a essas atividades consideradas mais importantes, como a ida aos teatros, termas. Termas eram as casas, as piscinas públicas termais, né? Festas e reuniões políticas. O trabalho era visto como uma atividade de pessoas pobres e de escravos. De modo que o Império Romano precisava contar com um grande número de pessoas pertencentes a essas classes que, vale lembrar, não dispunham de liberdade ou direitos pessoais, de forma que seus proprietários podiam vendê-los ou até mesmo tirar suas vidas. Por que eles precisavam de tanto escravo? Porque a maior parte dos cidadãos romanos não trabalhava produzindo nada, trabalhava com a administração pública, fazendo política, fazendo serviços de oratória, né, fazendo coisas que tinham menos a ver com produzir riqueza, tá? E aí precisava dos escravos para fazer isso, porque senão a economia ia para o espaço. Havia dois tipos principais de escravos, os públicos e os privados. Os públicos pertenciam ao governo romano e podiam trabalhar como projetos de construção pública para um funcionário do governo ou nas minas do imperador. Os escravos privados eram propriedade de um indivíduo, desempenhavam funções domésticas e trabalhavam nas fazendas e como artesãos. Beleza? Pessoal, alguém está com dúvidas até aqui? Não. Não? Já deixou bem claro. Tá Então, bem maneira. então, beleza, gente. Por hoje é só isso, tá? Vou parar aqui na escravidão. Semana que vem a gente vai ver sobre a arquitetura romana e vai tentar rapidinho terminar ela, porque logo depois que acaba Roma, se vocês estão gostando de Roma, Roma é uma matéria interessante, eu concordo, mas depois de Roma vai entrar meu período favorito da história, que é a Idade Média, né? A gente vai entrar na Alta Idade Média, invasões bárbaras,
né? Como é que os germanos eles tomaram Roma e dividiram a Europa em 1 milhão de reinos diferentes. E a gente vai finalmente chegar ali na Idade Média, tá? Pessoal, por hoje é isso. Um abraço para todos vocês. Foi muito bom vê-los aqui. E desejo a todo mundo uma boa semana. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau. Tchau, professor! Valeu! Valeu. Tchau, professor. Tchau.